Papo Jovem. E aí, meus amigos jovens espíritas, tudo bem? Estamos começando mais um Papo Jovem. Eu sou o Dodô. Legal, gente. Aí, eu sou o Denis. Eu sou o Alex, do Grupo Espírita Anjo Ismael. E eu sou a Adriana. Estamos aqui mais uma vez e estamos falando sobre uma recente pesquisa que teve da Secretaria Municipal da Juventude de São José dos Campos, né, que chegou à conclusão de que 54% dos jovens têm a bebida presente em suas vidas. Já 40% começou a beber em casa. 34% ficaram bêbados pelo menos uma vez, já experimentaram a bebida, né? E a idade maior que isso tem acontecido é cada dia mais cedo, de 12 a 15 anos, né? O jovem está começando cedo, né? Com 10, 11 anos de idade. Por quê? Porque o jovem de hoje em dia é muito curioso, né? Muito curioso, ele quer saber qual que é o efeito de estar alcoolizado, tem muito acesso fácil às bebidas alcoólicas. Se você for analisar aí num perímetro de uma escola, de uma faculdade, vai lá um jovem aí de 10, 11, 12 anos, pede uma cerveja. É muito fácil vender cerveja, bebida alcoólica para jovens hoje. Então, é muita curiosidade, acesso fácil a essas bebidas alcoólicas. Eu acho que devia pegar mais pesado nisso, né? Eu também acredito que a mídia também expõe um pouco isso, né? No caso, os comerciais de televisão, a gente vê homens famosos, mulheres bonitas, a música é legal, né? E o jovem, o adolescente, ele acaba se envolvendo com aquilo, acaba vendo aquele comercial que muitas vezes dura ali 40 segundos e o aviso do Ministério da Saúde, ele adverte em coisa de milésimos, né? É interessante isso, né, que o Dodô disse, que o Alex também complementou. Pela experiência hoje que eu tenho em sala de aula, eu como professor, então eu vejo jovens aí de 14, 13 anos até, né, aí mesmo chegando bêbados em salas de aula, se alcoolizando muito facilmente através dessa facilidade que é ofertada hoje a esses jovens, né, ratificando aí, né, o que o Alex disse mesmo, né, são milésimos de segundos que aparecem lá que, né, o Ministério da Saúde adverte, né, que o álcool causa mal, causa dependência, né, é considerado uma droga hoje, né. Enfim, a gente vê isso e eu posso dizer por experiência que tá cada vez pior. Eu dou aula desde 2006 e hoje em 2011 eu vejo que esse paradigma não tem mudado. E o que eu tenho percebido assim também, que aquele jovem que às vezes não tem a tendência, não tem a predisposição para o alcoolismo, ele acaba sendo influenciado pelo aquele grupo de amigos que estão ali. Então, assim, eu faço parte da turma, eu não bebo, eu sou careta, né? Como que eu vou fazer? Então, eu quero ficar próxima àquela turma que é tão legal, que está em todas as festas, tudo está acontecendo, e aí eu fico acabando. Né? Eu tenho que me enturmar, então eu vou beber um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mesmo ele não tendo a predisposição, quando ele não percebe, ele já está lá bebendo todo dia, todo final de semana. Isso acontece desde os jovens mais recentes, de 12 a 15 anos, mas também na faculdade, que é um lugar, às vezes, que aquela pessoa que só trabalha, estuda, não tem convívio social e acaba querendo se enturmar e vai por esse lado da bebida. E também o jovem, ele é muito assim, ele gosta muito de viver em turma, né? Dificilmente a gente encontra jovem que anda sozinho. Então o jovem anda muito em turma. E aquele jovem que não tem tendência para beber, né, ele tem que se afastar dessas pessoas que ficam induzindo ele a beber. Se ele não tem a predisposição que a gente fala, né, sobre o álcool, se ele bebe, toma uma cerveja, toma duas, já está satisfeito, não tem a predisposição, não fica alto, e os amigos dele forçam ele a beber, que ele afaste dessas pessoas, né? Tem tanta gente aí, né, jovens aí, mas a fim de ser feliz sem a bebida alcoólica. Então, se ele não quer fazer parte dessa turma, que eu acho que é uma turma aí, são amigos da onça, né? Não faça parte, se afaste, né? Existem 3 lemas que são fundamentais para se afastar do alcoolismo: evitar hábitos, lugares e pessoas que bebem, né? Eu acredito que aí também que entra o papel dos pais, né? Onde os pais devem ver com quem os filhos estão andando, como que são os amigos dele, né? Onde os lugares que eles estão indo, para poder dar um conselho para ele, mostrar a origem do vício e as consequências principalmente, né? Porque só falar
que a bebida não é boa, que a bebida não faz bem para ele, não importa. Acho que tem que mostrar a consequência, onde que vai terminar esse vício, né? Então, acredito que é aí que os pais têm que começar na educação. E desde criança, né? O filho, para quem tem filho, quem tem filha, a experiência particular minha, a gente tem que mostrar para nossa filha que as coisas boas, porque tudo que a gente faz, eles querem imitar a gente, né? Seja em gestos bons, em atos ruins. Então, acho que desde criança já tem que começar a mostrar para ela que a bebida não é boa, não beber, mostrar para ela que isso não é bom, para quando ela crescer ela poder, né, já ter uma formação sobre a bebida, sobre o álcool. É interessante esse papo sobre a família, né, Alex? Hoje a gente tem aí, por exemplo, o uso do celular, né? Então, os pais, eles muitas vezes falham na parte de fiscalização. Então, antigamente, né, não tinha aí o celular, né? Então, vou citar um exemplo meu, né? Os meus colegas ligavam em casa, os meus amiguinhos, né, de criança ligavam em casa, passava pelo filtro da minha mãe, pelo filtro do meu pai. Então tinha essa fiscalização. Minha mãe sabia com quem eu andava, né? Tinha turminha da rua, né? Aquela coisa de criança, né? De pré-adolescente. Hoje, né? Você tem aí até criança hoje tem um celular, né? Então acaba ultrapassando, né? Esse limite. Né? E quando vê, né, tá lá, enturmado com né, esses falsos amigos, né, esses amigos da onça, como o Dodô disse, né, forçando a beber, forçando a fazer outras coisas, né? Então, acaba ultrapassando esse limite aí. Eu tenho visto também, Denis, assim, a gente, né, tava até... A rua onde eu moro é uma rua que é muito frequentada pela criançada. E assim, antigamente, para brincar com os amigos na rua, seus pais sentavam na calçada, né? Hoje não. Então o que acontece? Fica aquele monte de pré-adolescente, que agora todo mundo tem, cada um no seu estilo, mas tem as modas, né? E aí senta. Então, assim, de repente você vê, tá bebendo, tá fumando, tá... E assim, não tem pai, não tem ninguém. Então você vê que a base de família está muito desestruturada. Né? Falta ali a religião, né? Falta ali o conhecimento de Deus para poder estar orientando, né? Porque uma criança, um adolescente que está focado, né, com uma base, por exemplo, espírita, que é o nosso caso, ele não vai para esse lado. Se ele não se identifica, automaticamente ele vai procurar a turma dele para poder, né, falar, não, isso não é legal para mim. Tem uma consciência, né? Então eu acho que também está faltando muito a base religiosa hoje, né, para os jovens, né? Está muito desejando um pouco. A gente tem que demonstrar um pouco mais essa vida diferente que a gente vive para poder dar exemplo e chamar esse pessoal para uma opção diferente, né? Se alegrar de forma diferente, né? E não ficar lá vendo o pessoal famoso, bonito, saudável na praia e se inspirar nisso, né? Que tem acontecido muito, como ele disse, né? E tem duas coisas que são cruciais, na minha opinião, para os pais falarem para um jovem não se tornar um alcoólatra no futuro. O primeiro é o diálogo. É chegar para o filho, você vê um filho, quando ele é bonzinho, é educado, ele já se torna agressivo, ele muda os hábitos dele. A melhor coisa que tem que fazer é o diálogo, conversar, sentar na mesa e falar, o que está acontecendo, meu filho? Você tá bebendo, né? O que está acontecendo? Você mudou os seus hábitos. Isso é um ponto. O outro é a evangelização infantil, né? Os pais pegarem esse jovem, criancinha, desde pequenininho lá, com 4, 5, 6 anos de idade, já levar, né, num centro espírita, começar lá na evangelização infantil, né, ser educado, para se tornar um ser humano, né, no futuro lúcido, né, um ser humano sóbrio, livre da bebida alcoólica, né, que para mim, na minha opinião, é o mal do mundo, é o carro-chefe das drogas, né? Eu também entendo assim, como que se a criança já crescer ali sendo evangelizada, sendo educada desde a infância, né, sobre os vícios, ela vai entender também que existe um fator obsessivo sobre isso, né? Que também existe o caso assim, por exemplo, a bebida, ela vai ter a obsessão para poder induzir ao vício, e também o perispírito dela vai entender desde criança que vai se deteriorando, que qualquer vício que seja, né, o perispírito também sofre com isso. Então a criança sendo educada na evangelização infantil, depois numa mocidade, ela tendo esse acompanhamento, ela vai conseguir se livrar desse mal, né, e vai conseguir dizer não. Quando um amigo de fora chegar e falar, vamos beber um pouquinho, né, vamos, qualquer outra droga que seja.
Então, o jovem espírita, ele pode também frequentar alguns lugares, que afinal de contas somos jovens, né? Mas não podemos mudar a nossa vibração. Temos que ter a consciência de que lugares como o barzinho, né, o churrasquinho, vai ter um ambiente diferente do que a gente está acostumado. A gente não vai deixar de frequentar, né, vai estar lá, mas não vai pertencer ao lugar. Isso é muito importante, não mudar a nossa vibração, né? Então, gente, por hoje ficamos aqui com todos os nossos amigos aqui. Agradecemos a presença de vocês, de estar nos assistindo, né? E até o próximo Papo Jovem.